pessoal! Boa noite para vocês que estão chegando. Bom dia, boa tarde para você que está assistindo na reprise. Hoje esta é a segunda aula de como fazer, implementar, processos gerenciais, aí na sua clínica. Vamos chegando, pessoal! Ó, para você que está chegando agora, já pega o aviãozinho e já vai encaminhando pro pessoal, viu? Música boa, né? Mas vamos lá, vamos começar que hoje tem muito conteúdo, pessoal. Jana, você chama eu, por favor? O meu celular, nunca consigo chamar ela. Bom, pessoal, hoje é o nosso segundo aulão, de como implementar processos gerenciais aí na sua clínica. Então, para você que não assistiu a nossa primeira aula, que foi na quarta-feira, sugiro que você volte, tá aí na reprise, que não assistiu a primeira aula, volta, depois que assistir essa, assista a primeira aula, que vai ser um complemento para vocês. E para você que está assistindo, hoje, boa noite, Jana! Oi, tudo bom? Ótimo! Vamos lá para o nosso segundo aulão, Vamos lá. Estou falando aqui para o pessoal de que quem não assistiu a nossa primeira aula ainda, volta, depois que terminar essa aula, volta, no vídeo anterior, que está aqui no feed ainda, Assista a primeira aula, porque a primeira aula foi como você pode criar, começar a montar os processos aí na sua clínica. E hoje é como você vai conseguir engajar a equipe nos processos, tá? Então, você que está assistindo na reprise, assista a primeira aula, depois vem e assista essa segunda, que vai ser um complemento. É um complemento aí nos processos para implementar aí na sua clínica, tá? Então, hoje, como engajar? Mas antes, para quem não nos conhece, que está chegando hoje, Jana? Isso E aí. para você que está assistindo a reprise, que ainda não conhece o nosso trabalho, eu sou Fernanda Santana, sou fundadora da Fatura Clínica, sou administradora, hoje já administro aí 5 clínicas, tenho um faturamento terceirizado também, Então, hoje aqui a gente está divulgando o nosso trabalho, E, Janaína, por favor, fala aí para o pessoal um pouco de você, para quem está nos assistindo hoje pela primeira vez e quem está vendo a gente na reprise. Isso, eu também sou administradora, atuo há 20 anos nesse mercado de saúde, estou na área, o meu foco é faturamento médico, treinamento de equipes, recepção e faturamento. E estou junto com a Fernanda nesse projeto que é a implantação de processos gerenciais para clínicas. Isso aí, gente, ó. Para vocês que estão chegando agora, coloca aí os dedos no coraçõezinhos. Tem um aviãozinho aqui, ó. Manda um aviãozinho aí para a galera, tá? Para você que está assistindo a reprise, compartilha essa aula aí para o pessoal que precisa. São seus colegas, médicos, seus colegas gestores, líderes que precisam assistir essa aula aqui para começar a implementar e criar os processos na sua clínica. E hoje, como engajar, Então, na primeira aula, voltando aqui, a primeira aula, a gente como criar os processos, deixamos lá técnicas, deixamos lá modelos que a gente hoje implementa no nosso negócio, E hoje a gente vai como engajar. Como que você vai conseguir engajar esse colaborador nos processos da sua clínica? Processos, gente, é o quê? É as atividades, as tarefas que o seu colaborador executa aí na sua clínica, tá? Só que quando a gente fala processos, a gente tem que falar
de todos os setores que envolvem a sua clínica. Ah, mas Fernanda, eu tenho um consultório, eu preciso? Claro que precisa, você tem limpeza aí, não tem? Precisa de alguém para limpar a sua clínica. Você tem sua recepcionista, ela faz faturamento. Como que ela faz faturamento? Como que ela encaminha as contas para contabilidade? Como que ela separa as notas fiscais aí dos seus atendimentos particulares? Né? Então, você tem que ter os processos aí dentro da sua clínica, tá? Como que ela faz pedido de compra, como que ela analisa aí, faz essa análise aí dentro do seu consultório, né? Seja a compra de insumos, né? De material e medicamentos, de uso da clínica, como também material de escritório, material de limpeza. Então, existem os processos para que eles possam fazer numa ordem certa, de uma forma correta, né? Que venha aí acelerar, né, a sua clínica, diminuindo aí suas perdas, né, também. Então, e organizar também a sua empresa, tá? Então, vamos lá. Como engajar os processos, né, engajar a sua equipe nos processos? Não é fácil, gente, aprender a engajar a sua equipe, né? Não é fácil, é um trabalho que você tem que fazer diariamente, né? Tem que estar sempre conversando com o seu colaborador, sempre tendo feedback, reuniões, né? Mas aqui a gente vai deixar um modelo, vou deixar, e a Jana vai deixar aqui um modelo que você pode implementar isso na semana que vem na sua clínica, tá? Vamos lá, então. Os processos são os desafios que precisam ser encarados por gestor, né? E você dono também de clínica. Então, você que é gestor, então, que é líder aí da clínica, que a gente tem muito isso em recepção, liderança de recepção em clínica médica de médio porte. Você que é dono do seu consultório ou da sua clínica que faz a gestão. É um desafio a gente implementar isso no dia a dia, mas ele faz extremamente diferença no final, depois que você implementa isso. Você sente a diferença no final, porque as ordens de tarefa começam a ser executadas de uma forma que eles começam a produzir mais, tá? E com isso, né, é preciso, então, primeiramente, reconhecer, antes da gente implementar aí os processos, é importante a gente reconhecer o papel do ser humano, né, do crescimento do seu negócio, e a importância do colaborador na sua clínica. Veja bem, a gente, né, ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Então, você precisa ter, né, reconhecer que você precisa, sim, da sua equipe. Precisa, sim, do seu funcionário. E para você engajar ele nos processos, você precisa acolher ele, né? Além de acolher, de fazer com que ele se pertença à sua empresa, você explicar para ele o que você espera dele ali na empresa, tá? Ele precisa saber disso. E você também precisa saber quais são os sonhos, né, os objetivos do seu colaborador. Qual é o objetivo dele? Qual é o sonho dele profissional? Onde ele quer chegar? Tem muitas empresas aí que o gestor, o administrador ou até o dono da empresa não sabe nem que aquele colaborador está fazendo uma determinada faculdade e, né, você consegue, quando ele terminar, engajar ele. Por quê? Porque ele está buscando novas oportunidades de crescimento na empresa. Então, você consegue engajar ele quando você demonstra que tem oportunidade de crescimento na empresa, né? E que faz com que ele pertence àquela empresa e que ele possa, juntos, né? Você e o colaborador, o funcionário, trabalhar em conjunto para o rumo do objetivo da empresa, tá? Através, então, dos nossos processos, tá? Todo mundo sabe que qualquer esforço para manter um time unido, né, e será feito de bem, tendo a empatia por ele, né? Então, você saber quais são os objetivos, os sonhos dele, de fato, é uma empatia que você está tendo por ele também, tá? Muito, muito legal que eu vou trazer aqui para vocês. Existem uns estudos no Brasil e no mundo que diz assim,
que esses estudos foram feitos na intenção de identificar os motivos de desengajamento do seu funcionário, né? E quais as melhores práticas para contornar esse cenário. É muito interessante esse estudo que fizeram, tá? E nos Estados Unidos, essa pesquisa aponta que a maioria dos funcionários das empresas não são envolvidos com as organizações, ou seja, não são envolvidos, né, com o objetivo, né, da empresa e também com as suas funções, né? Então, olha que interessante essa pesquisa. Muitos colaboradores ficam aí desmotivados porque não conseguem entender qual a sua função dentro da empresa, né? Olha que interessante essa pesquisa aí. Essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos. E a maioria delas também são porque elas não são envolvidas, né, na organização da empresa. Então, isso que acontece traz o colaborador ficar desmotivado aí na sua empresa, tá? Então, é por isso que é importante vocês terem aí reuniões periódicas na sua empresa, que permite colocar o colaborador, permite colocar para ele o que você espera dele, né? Explica a política da empresa, né? Coloca os objetivos da empresa para ele, né? E principalmente um manual, uma instrução de suas atividades, de suas funções. E esse manual, essa instrução são o quê? Os processos. São os processos que ele vai executar dentro da sua empresa, tá? Isso demonstra, então, né, ao funcionário, ali, ao colaborador, né, o impacto que gera na atividade dele quando não é executada da forma correta, como isso impacta no outro, né? Nos processos, você consegue enxergar isso e consegue demonstrar para o colaborador claramente esse impacto, tanto ele positivo quanto negativo, mas você só consegue demonstrar isso a ele quando realmente você tem esses processos montados, tá? Com fluxograma, tudo certinho, demonstrando entrada e saída. Ó, isso a gente já falou da live passada, né? Da live anterior, então da quarta-feira, tá? Aqui ainda salvo. Se você ainda não assistiu, sugiro que depois que a gente terminar essa live, voltar lá e assistir para você entender o que a gente está falando aqui hoje, porque uma aula complementa a outra, tá? Então, o colaborador assistente, né, que é a empresa que ele trabalha realmente, se preocupa com os sonhos deles, com a realização profissional dele, né, e promove o bem-estar dele, ele que valoriza o trabalho da equipe, ele enxerga que então a empresa valoriza o trabalho dele, e o que ele faz? Ele busca retribuir, produzindo mais e com maior qualidade. É a lei da reciprocidade, gente. Faz sentido para vocês? Faz sentido? É a lei da reciprocidade. Então, quando você demonstra essa importância para ele claramente, que você se preocupa com aonde ele quer chegar, quais os objetivos dele, né? E que você tem dentro da sua empresa, né, uma empresa que enxerga isso e faz com que ele enxergue, que ele possa crescer dentro da sua empresa, ele começa a ficar engajado dentro dos processos, até porque para ele é interessante entender como funciona a atividade dele, porque se ele tem interesse em escalar e crescer dentro da empresa, ele precisa saber como que envolve, como que acontece o serviço dele e do colega, e até onde ele quer chegar, tá? Eu vou listar aqui para vocês, né, as maneiras que vocês podem aplicar na sua empresa, na sua clínica, para engajar os seus funcionários, para fortalecer esse vínculo, né? A primeira maneira, a Fernanda já até fez aí um apanhado geral, né? Introdutório aqui dessas três maneiras para você engajar a sua equipe. A primeira é criando metas. Essas metas, muitas empresas subestimam a criação de metas. O áudio aí tá bom, Fernanda? Tá legal, tô ouvindo bem.
Né? As empresas, elas subestimam essa criação de metas. Essas metas, elas devem ser aplicadas desde o início, né, o colaborador mais novo até o mais alto cargo dentro da sua corporação. Essa aplicação dessas metas, ela faz o quê? Ela faz com que a sua equipe, seus funcionários, eles se unam, né? Eles se unam em prol desse objetivo, que é alcançar essa meta. Um ponto a ser observado é o seguinte: essas metas, elas têm que ser mensuráveis, né? E tem que ser de acordo com a capacidade do seu funcionário. Por quê? Se você cria uma meta que está além da capacidade dele, ao invés de você motivá-lo, você irá desmotivá-lo. Então, as metas, elas têm que ser atingíveis e têm que ser de acordo com a capacidade do seu funcionário. A segunda maneira, Fernanda falou sobre tudo, mas eu vou discriminar aqui cada uma delas, tá? É você estabelecer planos de crescimento profissional. A Fernanda falou que agora as pessoas, elas são movidas por sonhos, né? Então, seus colaboradores, eles também têm sonhos. Esses sonhos fazem o quê? Faz com que a gente tenha ações para alcançá-lo. Então, seja na vida pessoal ou na vida profissional, as pessoas são movidas por sonhos. Então, se o seu colaborador tem o objetivo de alcançar cargos mais elevados dentro da sua empresa, ele irá ter um desempenho melhor na execução das tarefas. Por quê? Porque ele ficará motivado a crescer profissionalmente. Então, é necessário você ter um plano de cargos, né? Cargos e salários para cada uma das funções dentro da sua empresa. Para quê? Para que o seu colaborador se sinta motivado a cada vez mais desempenhar melhor as tarefas. A terceira maneira de você engajar os seus funcionários é fortalecendo a cultura da sua empresa. O que é a cultura de uma empresa? Uns meses atrás eu publiquei aí uma famosa frase do Peter Drucker, né, que diz assim: a cultura organizacional, ela come a estratégia no café da manhã. Por quê? Porque a cultura de uma empresa, ela é muito forte. Qual que é a cultura da Natura? É bem estar bem, né? É o foco ali no cuidado direto com o seu funcionário. A cultura da empresa, ela engloba o quê? As crenças, os valores, as políticas internas e externas da sua empresa. Então, isso tem que ser disseminado no dia a dia para o seu funcionário, para o seu colaborador, para que ele entenda, para que ele possa absorver essa cultura, quais são os planos que a sua empresa tem para os funcionários, para o cliente externo, né? Então, isso tem que ser feito por meio de reuniões, de feedback, de treinamentos diários, tá? Para a sua equipe absorver, para entender qual que é a cultura da sua empresa. Exemplo de cultura organizacional. Uma empresa que não testa produtos em animais. Então, toda a cultura dela vai ser voltada para aquilo, né? Não testa produtos em animais. Então, ela vai ter uma cultura voltada para aquilo. Então, as clínicas hoje são poucas que têm uma cultura organizacional definida, né? Definida e que seus funcionários conheçam. Então, é necessário você, para engajar a sua equipe, para que ela esteja apta a trabalhar, né, nos processos, a aplicar os processos e fazer com que eles sejam bem-sucedidos. 3 coisas: criar metas, né? Planos de crescimento profissional e disseminar, fortalecer a cultura organizacional da sua empresa. Não é isso, Fernanda? Exatamente, né? Além né, dessas listas aí que a Jana falou, a gente precisa também ouvir o colaborador. Você já parou para ouvir seu colaborador? Você já parou para escutar ele? Gente, isso que eu vou falar para você é o que acontece no dia a dia. É bem real no nosso dia a dia dentro das clínicas. O colaborador, aquele que está ali na ponta, está na operação,
Gente, ele sabe muita coisa. Ele sabe muita coisa. Dentro dessas coisas que ele sabe, ele pode trazer informações para você, né, de como otimizar os processos, né, de como ele pode melhorar os processos da atividade dele que ele está fazendo ali, mas ele só vai falar se você der a oportunidade. E como você vai dar essa oportunidade? Eu sempre bato aqui na tecla, eu sempre falo, você está fazendo reuniões com a sua equipe? Você está fazendo um feedback? 5 minutinhos, 10 minutinhos de alinhamento, um feedback com o seu colaborador. Então, ouvir o seu colaborador favorece a cultura do feedback. É um feedback que você está dando para ele, né? É essencial para que a equipe, né, ela fique engajada, porque, nossa, que legal, o meu gestor está me ouvindo, o meu líder está me escutando, né? Você faz esses feedback dentro da sua clínica ou você chega, né, e vai, entra e atende os pacientes, né? Ou você, gestor, líder, chega, vai lá direto para sua sala, né, fazer suas atividades, mas não para um pouco para ouvir, não tira 10 minutos do dia, né, no decorrer da semana para fazer um feedback com seus colaboradores. É importante para fortalecer a equipe, é importante, lembra, para ele se sentir importante na empresa, é ouvir ele também, escutar ele. Essa, né, ouvir ele é uma prática de exercício que deve ser na vertical. Ó, atenção nisso daqui. Quando a gente fala ouvir o colaborador, eu quero dizer na seguinte forma. Se você tem uma clínica, um consultório, que é você diretamente o gestor, e você não tem liderança, você não tem um administrador aí dentro, então é óbvio que você tem que dar esse tempo para que o colaborador vá direto a você, dono, para ter esse feedback com ele. Ok. Mas se você tem um colaborador, que ali é um líder, você tem um gestor, você tem um administrador na sua empresa, aí é que você tem que tomar cuidado, tá? Porque quando você começa, o seu administrador começa a fazer um engajamento da equipe, direcionando ele no rumo, né, ao rumo do objetivo da empresa, mexer, gente, com o colaborador ali, você tirar ele da zona de conforto, ele não vai se sentir bem. Ah, mas agora eu vou ter que fazer desta forma. Eu sempre fiz assim. Essa é uma frase que você escuta em todo e qualquer lugar. Eu sempre fiz assim. Agora eu vou ter que fazer dessa forma. Então, quando você implanta o processo, você vai tirar ele da zona de conforto. Isso aí assim, batata. Você vai ver que vai ter, sim, reclamação. Só que é aí que você tem que tomar cuidado. Se mudança também, ó, de mindset aí, você que é dono, tá? Tem aí um administrador ou um gestor na sua clínica, você tem que permitir que ele faça todo o processo. Porque uma vez que você permitir que o colaborador vá direto em você para fazer alguma queixa de algum processo que foi implementado, e você absorver isso e não quebrar ali aquela situação, fazendo com que ele dirija-se diretamente ao seu gestor, ao seu administrador, todo o trabalho de engajamento vai se quebrar. Sabe por quê? Porque daí ele perde a autoridade. O seu gestor, ele vai perder a autoridade. O seu administrador, ele vai perder a autoridade. O seu líder vai perder a autoridade, né? Para conseguir levar eles, né, a equipe, ao objetivo da empresa. Né? Então, os processos nada do que suas ações feitas numa ordem certa, né? Seguindo, né, o objetivo da empresa. Então, por isso que precisa dos processos muito bem definidos dentro da empresa. Mas se por algum motivo você que tem esse administrador na sua empresa, tem um líder que você permite, né, ali que o seu colaborador vá direto em você, dono, e não tem essa quebra de objeções na hora, fazendo com que ele vá direto no administrador ou na liderança,
você não vai, o seu líder não vai conseguir liderar a equipe, tá? Então, toma muito cuidado. Então, essa prática de exercício que a gente está passando aqui para vocês de feedback, de implantação de processo, veja bem, quem vai implementar isso? Quem é o responsável por isso? É o seu administrador? É o seu gerente? É o seu líder? Né? Veja bem, é você que vai implementar? Por quê? Né? Deve ser feito, então, essa implementação aí, os processos, né? Engajamento, de líderes para liderados, né, ou de funcionário, né, ali do colaborador ali para o seu líder. Então, é de líder para líder, né, e de funcionário para líder. Então, existe uma hierarquia. Lembra? A cultura organizacional. Existe uma hierarquia. A cultura, a Janaína já falou para vocês. Tá? Existe uma cultura e deve ser seguido isso, tá? De hipótese alguma você pode permitir que um colaborador vá direto no dono para fazer a queixa dizendo que, mas eu sempre fiz assim, agora eu vou ter que fazer de outra forma. Cuidado, tá? Então, na hora de você colocar isso em prática, você vai ver que você vai tirar muita gente da zona de conforto. E é a hora que você vai ver quem realmente veste a camisa da empresa, quem realmente está ali para fazer as coisas acontecer, quem realmente está abraçando a causa, tá? Então, é a hora que você vai analisar o seu colaborador também, tá bom? Então, isso é importante você ter em mente, tá? É importante também você deixar bem claro que... Né, deixar bem claro ali, se você quer que os processos aconteçam, então, na sua empresa, e precisa, né, permitir, então, que os líderes assumam o papel de liderar a equipe. Isso é muito importante, porque na primeira que o seu líder está indo lá, está fazendo o negócio acontecer, está tirando o colaborador da zona de conforto, e ele lá fazer queixa e você não quebrar as objeções dele, pronto, acabou a autoridade. E aí ele conseguir engajar novamente a equipe, não vai conseguir. Outra coisa, líder, ele lidera a equipe, não vai junto com a operação. Ou seja, sabe aquele efeito manada? O seu líder jamais pode ir com o efeito manada. O seu líder, quando o colaborador está reclamando de algo ruim, ele tem que chegar nesse colaborador e mostrar algo bom daquilo que ele está vendo ruim. Isso é ser líder. Ou seja, ele está trazendo o colaborador para os processos. Então, por isso, você jamais pode permitir de se deixar levar pelo colaborador sem quebrar as objeções, fazendo com que o seu líder, seu administrador, seu gerente, não sei quem faz aí na sua clínica, mas que ele perca a autoridade, jamais, tá? Isso é muito importante, porque a gente está trabalhando, na hora que você começa a implementar, você vai também trabalhar com pessoas, veja bem, processos e pessoas é o equivalente ao resultado. Então, você precisa ter pessoas engajadas, você precisa ter pessoas que abracem a causa, você precisa ter pessoas que saibam executar a atividade que ele está ali empenhado a fazer, e ele precisa também seguir os processos, tá? Então, quem que vai fazer isso? É o líder. É o líder que vai conseguir implementar isso. Se você não tem um líder, você, o dono, o empresário que vai implantar isso, legal, então você precisa ter isso em mente, tá? Que vai ter queixa sim, vai ter pessoas que vão falar isso que eu falei, eu sempre fiz assim, é a frase mais típica que a gente vê dentro das instituições, das empresas. Isso é verdade, tá? São coisas que a gente vive no dia a dia, tá bom? É preciso que haja liberdade do colaborador, né? Que tenha transparência entre você e o colaborador, para que isso aconteça de uma forma tranquila, né? Que você consiga trazer a sua equipe ao objetivo da empresa, tá bom? Compartilhando aí sugestões, ideias e melhorias constantemente aí entre você e a sua equipe. Então,
o legal de implantar esses processos é isso, você sempre tem esse momento desse feedback, de ouvir, de escutar, de trazer as ideias dele e colocar para executar, para ele ver, poxa, me escutaram, né? Claro, você também tem que analisar, será que essa ideia é uma ideia favorável à empresa? E muitas das vezes eu vou te contar por experiência, viu? Por isso que eu estou falando, escuta o seu colaborador, ele sabe muita coisa que vai te favorecer, tá? Outra coisa importante que a gente também tem que listar aqui é reconhecer, né, e recompensar os funcionários. Muitas empresas ainda, muitos consultórios, muitas clínicas ainda falam, eu não dou bonificação, eu não faço bonificação. Vem cá, deixa eu contar uma coisa. Faz toda a diferença, viu, a bonificação. A bonificação, ela é engajada, né, diretamente com a meta que a Janaína já falou para vocês aqui, e faz toda a diferença na sua empresa, tá? Então, tem vários jeitos de você bonificar, sabia? Tem várias maneiras de você bonificar o seu colaborador. Basta você analisar o que você quer, aonde você quer chegar com a sua empresa. Você não vai chegar a lugar nenhum, sem processos e sem pessoas. Você precisa dos dois juntos para ter o resultado que você quer. Então, ser reconhecido é algo muito bom, né? E que faz parte da cultura, da essência da pessoa. Então, não é gostoso quando você é reconhecido? Não é tão gostoso que falar assim, poxa, né, você fez um ótimo trabalho, parabéns pelo seu trabalho que você vem executando. Você está reconhecendo já o seu colaborador, você está reconhecendo o seu funcionário, né? E o interessante disso, que uma das primeiras linhas de teorias aí da psicologia, é que as atitudes, né, do homem são direcionadas pelo estímulo de recompensa, né? E isso vai até o fim da existência. Quando eu falo homem, tá? É no sentido, né, homem e mulher, tá? Então, isso já faz parte da pessoa, já é da essência da pessoa, tá? E, portanto, não há motivos para negar, então, a implementação desse método, né? De recompensar, reconhecer esse seu funcionário, tá? Os processos, eles precisam de energia para serem concluídos, né? Não deixe de reconhecer o trabalho do colaborador, para que ele possa executar exatamente as tarefas, né? Através dos processos, né, criados por vocês, ou se você quiser continuar com a gente, criado pela gente, né, você precisa dar essa energia, essa motivação, esse empurrãozinho para o seu funcionário, tá? E é aquilo, né, todo mundo gosta de ser reconhecido, faz bem até para a pessoa. E é tão gostoso você saber, né, como está sendo o meu trabalho, como que o meu trabalho está sendo dentro da empresa. Para isso você precisa sentar, ter feedback com ele, né, ouvir, tá? Fazer essas ações, né, reconhecendo, tendo bonificação. Como eu falei, bonificação tem várias maneiras de você trabalhar na forma de bonificação. Tá? É hora de você sentar, olhar os seus números, analisar, ver onde você quer chegar, o que você quer alcançar, e aí você trabalha através dessas bonificações. Tá? Porque a bonificação também vai estimular o seu colaborador. Executar as tarefas, alcançar as metas e até ultrapassar essas metas, viu? Porque ele vai ficar tão empenhado, né, sobre essa bonificação, que ele vai trabalhar para conseguir conquistar aquilo. E aquilo que ele quer conquistar é aquilo que você, empresário, quer. É aquilo que você, dono da clínica, quer. Então, isso vai ser muito bem trabalhado, né, através dos processos, né, seguindo os protocolos, trabalhando a cultura da sua empresa, criando as metas vinculadas diretamente, né, a bonificação diretamente vinculada às metas, tá?
e faça uma análise constante das ações do colaborador. Mas como que eu faço essas análises, né, constante? Como que eu faço? Como que eu faço esse levantamento de dados? Isso a gente vai ver com muito detalhe na próxima aula, que é segunda-feira. A gente vai falar sobre os indicadores, né? Os indicadores são relacionados aí diretamente com as metas, né? E você consegue analisar, como você vai analisar o empenho dele. Será que esses processos que você colocou tá dando certo? Não tá dando certo? Será que o que eu preciso melhorar? Aqui eu já vou deixar uma dica para vocês. Aplicar pesquisa de clima na sua empresa. Então, se você tem uma clínica de médio porte e de grande porte, aplica a pesquisa de clima. O que é pesquisa de clima? É pesquisa de satisfação dos seus funcionários. E coloca lá quais as questões que você mais precisa saber. Aí você vai conseguir fazer uma análise das ações. Não só isso, quanto na hora dele executar as tarefas deles, né? Então, será que eu estou conseguindo, aumentou mais a minha agenda no telefone? Ou seja, eu estou conseguindo ter mais pacientes? Então, alguma ação que você fez ali, que gerou para ele alguma meta e que ele vai ser bonificado para aquilo, com certeza ali você já vai sentir se teve ou não resultado. Então, é através das ações, dos indicadores, é o que a gente vai ver muito na próxima aula, tá? A próxima e a última aula, né? Como a Fernanda listou todas essas ações elas são primordiais para que a sua equipe se sinta engajada nesse processo, porque eles ficarão motivados a executar essas tarefas em prol do sucesso da empresa, porque eles próprios serão recompensados, né? As empresas, elas precisam de processos e pessoas. Processos e pessoas são capital hoje, né, de uma empresa. Nenhuma pessoa chega a lugar nenhum sem outra pessoa, né, sem o auxílio de alguém. Nós não chegamos a lugar nenhum sozinhos. E nenhuma empresa chega a lugar algum sem processos. Então, é importante que toda a sua equipe esteja engajada, se sinta segura, conheça as metas, conheça o clima organizacional. Você tem que fazer essa pesquisa para você saber o que os seus funcionários pensam a respeito da sua empresa, a respeito de você, para que eles para que você possa traçar metas tangíveis e alcançáveis. Então, as empresas necessitam de processos para que elas estruturem suas tarefas e que elas possam permanecer por muitos anos no mercado. Não é isso, Fernanda? Exatamente, gente. E outra, se você quiser passar para um próximo nível com a gente, que é a mentoria nossa, que a gente vai trabalhar essa implantação dos processos dentro da sua clínica com a nossa ajuda, tá? A partir da semana que vem, a gente já vai, né, abrir para vocês, se quiserem dar continuidade com a gente, ter a gente ao lado de vocês, né, que é a mentoria. Essa mentoria a gente vai estar com vocês durante 60 dias, tá? E todos os processos a gente já vai dar pronto para vocês. E o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar esses processos para aplicar aí na sua clínica. Fernanda, mas se tiver algo diferente, a gente vai adaptar em cima dos protocolos que a gente já tem pronto, tá? Como essa mentoria é em grupo, né? São network, então às vezes a dúvida que está do seu colega, a sua dúvida pode ser a mesma do seu colega, e quando você pergunta, o outro já responde a dúvida do outro e outra. Network é maravilhoso, então você vai conhecer as experiências também do seu outro colega, né? O que acontece na clínica deles, o que acontece no consultório deles, né? Então,
a partir da semana que vem, se você quiser continuar com a gente e quiser dar um passo aí de um próximo nível, estar com a gente durante 60 dias, ter todos os processos prontos para aplicar, esse processo nesse setor não dá. Então, nós vamos adaptar o processo, porque já está pronto o modelo, conforme está aí a necessidade da sua clínica. Ou seja, não tem um motivo de você não querer entrar, tá? Para essa mentoria. Não tem motivo, né? Sandra foi bem convincente, né? Não tem como a pessoa não querer, né? Não tem. Olha, se você ficar de fora, você vai estar criando sozinho tudo, né? E não vai ter as pessoas, né, que já têm experiência, né, encurtar o seu caminho. O que é a mentoria? A gente já passou por todo esse caminho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai encurtar, tá? A mentoria é o quê? É a pessoa que já passou, já teve todo, né, essa caminhada, a gente já viu o que dá certo, o que não dá, e a gente vai estar mostrando para você qual é o caminho certo, né? Então, a mentoria, a gente vai estar junto com vocês, né? Vai ter nosso grupo, né? Tem um grupo também, vai ter lá, né, no Telegram para todos ali, e a gente junto orientando vocês, tá? Né, Jana? No WhatsApp. No WhatsApp. No WhatsApp. Então, o WhatsApp agora é para quem já quiser se interessar, né, para vir para o próximo nível, né? E depois, para aquela pessoa que comprou a nossa mentoria, adquiriu os protocolos, e a gente vai estar junto com você para aplicar aí na sua empresa, né? Falando para você, né, demonstrando para você exatamente como a gente vai engajar a equipe dentro dos processos. Nós vamos estar com vocês, nós vamos mostrar um caminho para vocês, tá? E aí a gente também lá para essas pessoas que depois que estiverem no próximo nível, vai ter então um grupo fechado, que é onde a gente vai dar o suporte. Agora vai ter um WhatsApp, né, que a gente vai deixar, vamos deixar no link da bio. Se você tiver interessado para adquirir a nossa mentoria, já vai entrando lá no grupo para não perder, tá? O horário, o dia certinho para entrar, porque são vagas limitadas, porque senão a gente não consegue, né, Jana, adquirir, ajudar, dar conta todo mundo, são vagas limitadas. Você vai estar com a gente durante 60 dias, a gente vai estar acompanhando essa implementação dentro da sua clínica, tá? Então, vai ser através de aulas, né? Que a gente vai ter os nossos encontros online, onde todo mundo vai ter a oportunidade de falar das suas dificuldades ali. A gente vai ensinar como implantar esses processos. A gente vai entregar pronto esses protocolos para vocês, tá bom? Então, a gente vai deixar no WhatsApp, no link da nossa bio, para você que queira entrar na nossa mentoria, tá? Já entra lá para não ficar de fora de qualquer novidade que a gente for falar mais, né, Jana? Já esteja ali para ser o primeiro, né, ser informado que na hora que a gente abrir as inscrições, porque lembrando, as vagas limitadas, nós duas não conseguimos, né, atender todo mundo, porque a gente quer dar o nosso melhor para vocês. Isso aí que eu ia falar agora, a gente quer oferecer um serviço de qualidade para que você possa implantar na sua clínica e ter resultados em curto prazo e permanecer a longo prazo. Então, quem quiser entrar, a gente vai disponibilizar aqui o link depois do WhatsApp para entrar, para dar o próximo passo, porque a próxima aula, ela não vai ser aberta para todos, né? Vai ser só para quem está no grupo, não é isso, Fernanda? Gente, ó, no nosso grupo lá no WhatsApp, você vai poder saber em primeira mão a hora que a gente vai abrir as inscrições, tá? Por quê? Porque são vagas limitadas. Se são vagas limitadas, quem chegar primeiro vai conseguir aí a nossa mentoria.
A nossa mentoria, você vai ficar com a gente durante 60 dias. A gente vai estar trabalhando o engajamento com o seu colaborador dentro dos processos que a gente vai e está entregando para vocês. Lembrando, se esses processos não ser adaptados conforme a sua necessidade aí na clínica, mas não é bem assim que eu trabalho aqui. Então, peraí, vamos ver aqui, nós vamos pegar, porque ele já é um modelo pronto. A gente só vai pegar qual é o seu modelo e já aplicar ali. Então, ou seja, é para todo mundo, não muda. É para todo mundo. Então, é uma clínica de imagem, uma clínica de laboratório, de fisioterapia, clínica odontológica, clínica de estética. Para todo nível, gente. Clínica médica, consultório. Então, é para todo mundo que tem aí uma empresa na área da saúde. Então, dá para adaptar sim, tá? Então, não tem o porquê você não vir com a gente. Como é limitada as vagas, então eu sugiro que vocês entrem no nosso grupo do WhatsApp, tá? Para já ficar ali, para garantir que assim que a gente abrir as inscrições, vocês já possam estar entrando aí, adquirindo a nossa mentoria. Então, você vai ter o quê? A nossa mentoria e vai ter os protocolos com vocês. Além disso, na segunda tem ainda os bônus que a gente vai falar aí na segunda, Jana. A gente fala os nossos bônus ainda, além da nossa mentoria. Ó, só de vocês terem duas profissionais, né? Com vocês, isso vale mais que o bônus. Né? Isso. Vale muito mais que o bônus, porque a gente vai estar ao vivo com vocês, nossos encontros vão ser online e a gente vai trabalhar em vocês os protocolos e a gente vai fazer isso que a gente está falando aqui hoje, engajar. Vamos engajar esses funcionários, né, os seus colaboradores, dentro dos processos, tá? E aí a gente vai na segunda-feira medindo, a gente vai aprender a criar indicadores para a gente poder ir medindo isso, né? Para você enxergar o que está sendo bom, o que não está sendo, se tem gargalo, se não tem. Voltando aqui, ó, papel e caneta na mão. Essa aula, ó, não vai ficar, né, aí por muito tempo. Depois, quando acabar nossas aulas, a aula vai sair do ar, tá, gente? Eu não vou deixar gravado aqui no meu Instagram. A gente não vai deixar, né, Jana? Acabou as aulas, ela vai sair. Então, se você não assistiu a primeira aula, corre lá. A primeira aula foi como criar os processos. Deixamos lá alguns modelos, técnicas para você poder criar. Essa aula de hoje é como eu posso engajar minha equipe dentro dos processos, né? Então, aqui a Jana listou aí, né, algumas ações que você vai fazer, que é criar metas, e ela abriu detalhadamente tudo que se deve fazer quando criar metas. Então, criar metas, estabelecer planos de crescimento de carreira profissional, tá? Ensinar ali, né, trabalhar fortemente a cultura da empresa, ela explicou o que é a cultura da empresa, tá? Ouvir o seu colaborador, reconhecer e recompensar os seus funcionários, tá? E deixamos aqui no final uma dica de como fazer uma análise, né, de como o colaborador enxerga a sua empresa, né? Que é a pesquisa de clima, conhecida aí também como a pesquisa de satisfação interna, né, de funcionário, tá? E para você que quer, né, continuar com a gente tem todos esses processos prontos, a gente vai entregar todos esses processos para você. Além de entregar todos os processos para você, você vai ter a nossa mentoria de acompanhar essa implantação dos processos aí na sua clínica, né, Janaína? Isso aí. Então, não perca, já entra lá depois no grupo lá do WhatsApp, fique atento que na segunda é a última aula, e aí quem entrou, quem não entrou não vai entrar mais, né? Não vai entrar mais.
Entra no grupo do WhatsApp para ficar sabendo em primeira mão, né? Em primeira mão aí as novidades, tá? Que a gente colocar lá para vocês. E para vocês ficarem sabendo em primeira mão quando a gente abrir as vagas. Vocês já conseguir entrar e garantir a vaga de vocês. Por quê? Porque as vagas são limitadas, sim, são limitadas, porque nós duas não conseguimos abraçar o mundo. Bem que a gente queria, né, Jana? Gostaríamos muito, tá? E se não é o seu momento de participar, de entrar nessa mentoria, está tudo bem. Está tudo bem, a gente está aqui para ajudar vocês. Então, tem muito conteúdo no nosso feed, tem essas aulas, então anotem tudo, porque essas aulas vão sair do ar. Então, se você não assistiu a primeira aula, corre e assiste, ó, final de semana, maratona aí para vocês. Assistem a primeira aula, assista essa com papel e caneta na mão, né? Anotem todas as dicas, todas as técnicas que a gente está falando. Tivemos algumas lives, essas lives também deixamos técnicas. Assista, faça uma maratona, assista, tá? Porque tudo já ligada um com o outro, tá? Na aula. Então, a aula da quarta foi como criar o processo, hoje, como engajar o seu colaborador dentro do processo, e segunda-feira, né, como a gente vai, então, criar os indicadores. Já criei o processo, ensinei o fluxograma, então assiste lá a aula, tem lá o fluxograma que eu ensinei lá a fazer também, tá? Dicas lá, bem legal para você implementar aí já na semana que vem no seu negócio, aí na sua empresa, tá? E na segunda, como você pode criar os indicadores. Então, não perca a última aula. Vamos fazer um resumão na segunda? Ô, Jana, para eles? Na segunda, a gente faz um resumão. A gente fala como criar processos, engajar a equipe e a gente vai falar sobre os indicadores, tá? Como você vai criar esses indicadores, né? Como você vai medir esses indicadores? Até porque você vai colocar metas. Se você colocar metas, você precisa de indicador, né? Então, não perca a nossa aula. E entra no nosso grupo do WhatsApp, tá? Para saber todas as novidades em primeira mão. E também para saber quando a gente abrir a inscrição da nossa mentoria. Tá? Lembrando, a nossa mentoria é um acompanhamento de 60 dias com vocês e a gente vai entregar todos os processos prontos, todos os protocolos. Ah, Fernanda, mas será que dá para minha clínica? Ai, será, Anaína, que dá para o nosso consultório esses processos? Tá. Será que o que você vai estar entregando vai dar? E aí, Jana? Dá para qualquer tipo de empresa da área da saúde, desde consultório até uma clínica pequena, média ou de grande porte. São protocolos essenciais para o seu funcionamento, crescimento e manutenção no mercado. Exatamente. Então, dá para vocês sim, tá? Ah, eu sou uma clínica de psicologia. Dá, claro que dá, né? Por quê? Porque tudo que está dentro dos protocolos que a gente montou, né, que a gente criou para vocês, né, é tudo que faz dentro de toda e qualquer área de saúde, toda e qualquer empresa, tá? Então, não se preocupa que dá para você, sim. Lembrando, você vai ter o nosso acompanhamento. Então, se você olhou, eu acho que não dá. E a gente vai falar, fala para mim um pouco, como que é o seu negócio? O que você faz lá? E a gente já adapta o modelo em cima do seu negócio, né, Janaína? Isso, a gente personaliza para você. Exatamente, tá? Então, ou seja, você não vai perder de entrar com a gente. De qualquer forma, você vai ter todos os seus processos montados aí na sua clínica, aí no seu consultório, aí no seu negócio, aí na sua empresa, tá? Então, entra no nosso grupo, a gente vai deixar disponível, né, no nossa bio. Entra lá,
para ficar aí já sabendo aí em primeira mão, né, na hora que a gente abre a inscrição, porque são vagas limitadas, e se não der para você ir para o próximo nível, não tem problema, está tudo bem. Tenho certeza que na próxima você vai estar com a gente, eu tenho certeza, né, Jana? Isso aí. Então vai lá, a gente vai disponibilizar agora lá no WhatsApp, lá na nossa bio. Corre lá, entra, e se você tá assistindo a nossa reprise, não deixe de entrar no WhatsApp, não deixe de participar da última aula. Você que está aí na reprise, não deixe de participar da última aula. Por quê? Porque nós, na última aula, nós não vamos deixar salva essa última aula. Então, corre, confere a última aula, porque daí você vai saber quais são os bônus, quais são os valores, né? O que mais você vai ganhar vindo para essa mentoria comigo e com a Janaína, tá bom? Gente, segunda-feira, então, às 20 horas, nosso próximo encontro, última aula, indicadores, tá? E entra no grupo do WhatsApp, para ficar sabendo de primeira mão, quando a gente abrir as inscrições. Vagas são limitadas, não fica de fora, hein? Sim. Né? Então é isso aí, pessoal. Na segunda-feira, às 20 horas, e ó, corre lá, a gente vai deixar agora, a gente vai sair e já vai deixar lá o WhatsApp na nossa bio, para você poder entrar no grupo, tá bom? Então tá. Beijo, pessoal. Boa noite. Obrigada para vocês que ficaram com a gente aqui até o final. Você que assistiu aí a reprise, obrigada por ficar com a gente até o final. E corre lá, entra no WhatsApp, tá? Assista a última aula, hein? Você que está aí na reprise, assiste a última aula. A última aula não vai ficar salva, então corre, confere com a gente segunda-feira às 20 horas. Não perca, tá? E vocês que estão aqui com a gente também, não perca. Segunda-feira às 20 horas. Vamos falar sobre indicadores. Isso aí. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Obrigada por ficar com a gente até o final.